Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos para o capítulo 12 do módulo 4 de matemática. Eu vivo a estatística. E vamos conhecer o que é estatística? O significado da palavra estatística, ela nada mais do que uma ciência que está ligada à matemática. Então, aqui, enquanto ciência, refere-se ao conjunto de ferramentas para obter, resumir e extrair informações relevantes de dados, encontrar e avaliar padrões mostrados pelos mesmos, planejar levantamento de dados ou delinear experimentos e comunicar resultados de pesquisas. A sua importância, ela vai nos ajudar no processo de pesquisa, que é o tema desse capítulo, tá? E aí todas as áreas de conhecimento que lidam com observações. Assim, podemos dizer que a estatística é a ciência do significado e o uso de dados. Muitas coisas novas aqui, tá? Mas aqui nós vamos aprender a calcular a média e analisar a média aritmética, tá? Nós vamos entender alguns tipos de pesquisa que está voltada para este capítulo, tá bom? Então, vamos lá. E o que significa média aritmética? A média, nós usamos muito isso principalmente em notas, né? Falamos de AVM, de AVT, de TI, e nada mais é do que eu contextualizar essa situação para vocês de forma mais tranquila. Então, quando a gente usa isso na matemática, fica mais fácil para eu entender. Aqui eu trouxe uma média de notas que é usada como bimestre. No nosso caso, nessa escola, é por trimestre, tá? Então, eu tenho aqui 4 bimestres. No primeiro bimestre, esse aluno ou essa aluna tirou 3,5. No segundo, 7,5. No terceiro, já melhorou a sua nota, foi 9. E no quarto bimestre, tirou 6. O que eu faço? Eu somo todas essas notas aqui durante o ano para eu saber a média anual dele e vou fazer o quê? Dividir por 4. Então, eu somei, deu 26. Por que eu vou dividir por 4? Porque são as médias anuais. Então, eu tenho 4 notas. Então, para eu saber qual foi a média do ano, eu vou ter que dividir quantas vezes isso foi somado. Se tivesse 3, ia dividir por 3. Se tivesse 2, ia dividir por 2, tá? Então, o objetivo é que vocês compreendam, para calcular a média aritmética, é preciso adicionar todos os números e dividir o resultado pela quantidade de números adicionados. Então, o conceito de média, ela está presente no nosso dia a dia. Então, vocês podem aproveitar a média de preço do álcool que aumentou, a média do arroz que aumentou muito esse ano. Então, é isso que o livro nos traz, tá? Na página 142, ele vai trazer uma média aritmética das medidas de altura de algumas alunas que estão lá. E é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, tá bom? Que a gente fez aqui. E aí, eu tenho uma outra média, que é a média de amplitude. Então, o conceito de amplitude é a diferença entre o maior e o menor número de um valor de um conjunto de dados. Então, aqui são as alturas que aparecem lá na 142. E aí, o que eu vou dizer? Quem é o maior número que aparece aqui? 1,42 metros. Menos a menor. Então, se eu olhar aqui dessa tabela aqui, qual é a menor? Eu vou achar que vai ser 1,33. Então, a maior foi de Ana e a menor é a de Evelise. Então, eu vou fazer o quê? Subtrair o número maior com o número menor. E aí, eu vou obter a amplitude, ok? Vou voltar aqui para o módulo para a gente poder entender. Aqui, vamos lá, página 146. Vamos fazer juntos? Então, aqui, observe as idades das pessoas abaixo. 21 anos, 23 anos, 24 anos, 27 anos, 22 e 60 anos. Ele quer que a gente calcule a média aritmética dessas pessoas. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiro para saber a média aritmética? Somar. Então, eu vou somar 21 mais 23 mais
24 mais 27 mais 22 mais 60. Vou fazer igual o livro traz, tá? Vou usar aqui. Aí ele usa uma linha e eu vou dividir pela quantidade de pessoas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dividir isso aqui por 6. Então, vamos ver quanto que vai dar esse resultado aqui? 21 mais 23 mais 24 mais 27 mais 22 mais 60. Vocês somaram aí? Deu 177. 177 vou dividir pela quantidade de pessoas. 6. E aí, eu vou fazer essa divisão. 177 dividido por 6 vai dar 29,5. Então, a pergunta é: qual é a média aritmética dessas idades aqui? Então, a média aritmética dessas idades é de 29 anos, 29,5 anos. Vocês colocam completinhos aqui, tá? A média aritmética dessas idades é de 29 anos. Agora, ele quer saber, determine a amplitude. Lembra o que é amplitude? Pegar um número maior menos o número menor. Desses aqui, quem é o maior? 60? Isso, 60. Quem é o número menor? A idade menor? 21. Quanto que vai dar essa operação? 60 menos 21? 39. Então, aqui eu vou ter a amplitude dos dados. A amplitude desse conjunto de dados é de 39, o quê? O que eu tô trabalhando aqui? Anos. Muito bem. Então, aqui, ó, a média aritmética é adequada para representar esse tipo de dados, esse tipo de idade aqui. Vocês acham que sim? Neste caso, eu acho que não, tá? Porque a média aritmética, nesse caso, é influenciada pela idade de quem? Desse mocinho aqui, né? De 60 anos. Você vê que a média aqui está na casa dos 20. E aí, o 60 foi muito alto em relação ao que está aqui, tá bom? Então, se eu fizesse a média aritmética sem o senhor, será que ia mudar? Depois nós vamos ver como que vai ser isso aqui. Então, é isso, gente. A média aritmética e a amplitude, muito facinho de entender, né? E utilizamos isso no nosso dia a dia. Então, para casa, voltando aqui, nós iremos fazer as páginas 142. Vocês vão lá interpretar a tabela, já tem a média aritmética já calculada para vocês lá. Então, vai responder a 1 e a 2 e a página 144, que também vocês só vão fazer a interpretação dos dados da tabela, da amplitude. Beijos, tchau, tchau!